Fala, galerinha da Escola José Augusto Ribeiro. Estou aqui com esse vídeo para orientar os alunos dos 8º anos A, B e C a realizarem o roteiro de setembro da disciplina de História. Esse roteiro eu fiz em parceria com a professora Cacilda e eu vou explicar para vocês passo a passo as atividades e os objetivos do roteiro. Aqui em cima, nome do aluno, professora Juliane Cacilda, uma vez que é para os 3 oitavos, A, B e C. A data de entrega, dia 29 de setembro, forma de comunicação com o aluno, aqui está o meu horário de plantão, que é de segunda a sexta-feira, no mesmo horário que quando a gente está em aulas presenciais, vocês frequentam a escola, das 7 ao meio-dia e 20, à tarde da 1h20 às 16 horas. Quais são os objetivos desse roteiro? Nós vamos estudar sobre a economia no Segundo Reinado e vamos estudar também como aconteceu o processo da abolição da escravatura no Brasil. Como é que se deu esse processo? Como acabou a escravidão no Brasil? Será que foi de uma hora para outra? Ou não? Será que foi de forma lenta? É isso que nós vamos estudar nesse roteiro aqui. Vamos lá, então? Atividade 1 vai falar sobre o produto que dominou a economia no Segundo Reinado. O produto que era a base da economia no Brasil, que era o café. E aqui, então, vocês vão fazer a leitura desse texto. Aqui nós temos uma imagem do café aqui e um texto falando de onde o café veio, como ele começou a ser produzido no Brasil, onde ele foi plantado primeiramente. Esse texto foi tirado do livro Sociedade e Cidadania, na página 183. Lendo esse textinho, analisando essa imagem, vocês vão então responder essas questões aqui. Ó. Tem também essa tabela que vai mostrar o café, em primeiro lugar, como principal produto de exportação do Brasil, e vários outros produtos, açúcar, cacau, fumo, algodão, borracha, couros. E aí, aqui ó, nós temos as datas de 1821 a 1830, e vocês vão observando, ó, de tempos em tempos, como ia aumentando essa exportação do café no Brasil. Nós começamos com um dado de 18,4% das exportações, entre os anos de 1821 e 1830, e em 1881 a 1890, esse percentual já aumentou para 61,5%. Então, observando essa tabela, vocês vão ter uma noção exata da proporção da importância da venda, do cultivo e da venda do café para a economia brasileira. O café era a base da economia brasileira. E aí vocês vão responder as perguntinhas. O que a tabela permite concluir sobre as exportações do café? Era uma porcentagem pequena? Era muito exportado? Comparando com os outros produtos, como a exportação do café ficava nessa tabela? Era muito diferente em relação à exportação dos outros produtos? Então, pensando nisso, vamos refletir sobre a importância que tinha a produção do café para a economia brasileira. Será que o café movimentava a economia brasileira? E quem era a base da mão de obra para a produção, para a plantação desse café? Com base na tabela, é possível dizer que o Brasil Império dependia sobretudo da agricultura? Justifique sua resposta com base nos dados da tabela. Vocês vão olhar essa tabela aqui e pensando até nos dias atuais. A maior parte das exportações brasileiras são relacionadas a produtos vindos da agricultura. O Brasil exporta principalmente produtos da agricultura para outros países até os dias atuais. E lá, será que a agricultura era a base da economia? É isso que vocês vão olhar para a tabela e com as palavrinhas de vocês vão responder na B. Partindo para a atividade 2, vai falar sobre a questão da escravidão. Eu acho que é de consenso que a escravidão foi uma página bastante cruel da nossa história. Foi uma página que poderia ter sido evitada, que eu acho que muitos prefeririam que não tivesse acontecido, porque a escravidão não se justifica em nenhuma circunstância. E no Brasil, nós tivemos os indígenas escravizados e depois os africanos. Jornadas de trabalho excedentes, castigos físicos. E aqui tem um textinho intitulado Brasil Imperial, Sociedade e Trabalho. E no Brasil Império, a base do trabalho, a base da riqueza era a mão de obra escrava. O escravo tanto servia para plantar, para colher, para produzir riqueza, como também era mercadoria de compra e de venda, que fazia girar a economia e fez a riqueza de muitos traficantes de escravos. E aí, hoje, a escravidão é algo
totalmente fora da lei. Naquela época, a gente hoje vê a escravidão com os olhos de horror, mas naquela época a escravidão era permitida por lei. Hoje não. Ah, professora, mas acabou a questão da escravidão no Brasil? Infelizmente não. Ainda existem pessoas que na clandestinidade deixam outras pessoas sujeitas a trabalhos, a condição análoga de escravo. Só que quando isso é denunciado, isso é descoberto, existe uma lei para punir isso. E quem hoje em dia priva outro da liberdade, explora seu trabalho, sem pagar um salário digno, sem dar condições, direitos, ele pode pegar uma prisão de 2 a 8 anos de cadeia. A escravidão, hoje em dia, a lei não permite escravidão, como permitia na época do Brasil Império. E nem é necessário falar aqui dos horrores que foram causados por essa forma de mão de obra absurda, onde o ser humano era tratado como mercadoria, onde ele não tinha direito a nada, a não ser a trabalhar, onde comia mal, dormia mal, era judiado, e até hoje essa escravidão, essa prática, deixou, assim, marcas muito ruins na sociedade, como, por exemplo, o racismo, que ele existe até hoje. Aquela condição colocava o negro como um ser inferior. Infelizmente, até hoje, muitas pessoas têm essa visão racista, que deve ser combatida sempre, em todas as ocasiões. Como eu sempre digo, a gente não deve só se indignar com o racismo. A gente deve se posicionar contra qualquer forma de racismo. Né? Existiu? Infelizmente existiu. Mas tudo que aconteceu lá tem que servir como exemplo para a gente abominar qualquer forma que inferioriza outro ser humano. Seja lá por qual diferença for. Então vocês vão ler esse textinho que fala sobre a escravidão dos índios e depois dos africanos e vão responder essa perguntinha. Em 1570, Portugal emitiu uma carta régia proibindo a captura de índios. O documento dizia que índios somente poderiam ser presos e escravizados em situação de guerra justa. Isso somente os que se revoltassem contra os colonizadores estariam sujeitos à condição de escravidão. Que conclusão podemos ter? Escreva sua opinião. Gente, e essa guerra justa? Seria justa mesmo? Então os índios eles não podiam se revoltar contra toda a maldade que os colonizadores faziam em relação a eles? Levavam doenças, judiavam das suas mulheres, abusavam das suas mulheres, não respeitavam a sua cultura. Mas aí se os colonizadores fizessem tudo isso e os escravos se revoltassem, aí sim, aí poderia escravizá-los. Era isso que diziam os governantes de Portugal. O que vocês acham? Que conclusão vocês tiram disso? Era realmente uma guerra justa? O que foi feito? Como foi essa escravização dos índios? Foi menos cruel? Tirem as suas próprias conclusões, mas aí dá pra gente perceber que não, né? A cultura foi destruída e que eles não tinham nem o direito de se revoltar. Aqui na atividade 3, vai trazer um conjunto de algumas leis que gradativamente foram acabando com a escravidão. Claro, a Inglaterra, que era a grande potência da época econômica, começou a pressionar para o fim da escravidão. Nossa, como a Inglaterra era boazinha? Não, a Inglaterra não era boazinha. O governo inglês, o país estava passando por um processo chamado de Revolução Industrial. E eles estavam produzindo muitas mercadorias. E escravo não dava lucro para a indústria. Os escravizados não davam lucro para a indústria, porque eles não tinham salário e não podiam consumir. O que a Inglaterra pensou? É preciso libertar esses escravizados para que eles se transformem em assalariados e passem a ser consumidores. E a Inglaterra, com uma marinha muito forte, com um exército muito forte, começou a pressionar todos os outros países para que acabassem com a escravidão, para que esses escravos pudessem se tornar consumidores dos seus produtos. E aí, então, o Brasil se viu numa situação muito ruim, né? A elite brasileira, os ricos no Brasil. Por quê? Porque o escravo era a base da riqueza. Porque os escravizados eram aqueles que produziam a riqueza. E aí, então, o governo brasileiro foi criando leis gradativas que iam, vamos dizer, que na visão dele ia amenizando os efeitos da escravidão. Fez a lei, primeiro veio a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos,
Depois foi assinada a lei do ventre livre, que dizia que ventre livre, por quê? A partir dessa lei, as crianças que nascessem das escravas grávidas, elas seriam livres. Mas todas essas leis tinham algumas coisas muito contraditórias, porque, por exemplo, as crianças seriam livres, porém até uma certa idade ficariam sob domínio do senhor. Depois veio a lei dos sexagenários, todo escravo com mais de 60 anos se tornariam livres. Porém, a expectativa de vida de um escravo era muito curta, poucos chegavam à velhice. Então, essas leis eram muito contraditórias, porque elas existiam no papel para, de repente, estar dando uma justificativa para quem queria o fim da escravidão, para os abolicionistas, porém, estruturalmente, essas leis mudavam muito pouco as coisas. E aí, até que em 1888, no dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Durante muito tempo, ela foi vista como a grande redentora da humanidade, aquela que libertou os escravos, etc. Mas não foi bem assim. A Lei Áurea só foi assinada porque a princesa Isabel não tinha outra alternativa. A abolição ia acontecer de qualquer jeito, porque a pressão estava muito grande sobre o governo para que a escravidão deixasse de existir. E lembrando que o Brasil foi o último país na América a libertar os seus escravos. Aí vocês vão ler esse textinho que fala sobre esse assunto e vão responder essas perguntas aqui. Por que o autor diz que a abolição da escravidão aconteceu de maneira lenta, gradativa e que beneficiava os escravos? E esse beneficiava entre aspas. Vocês lembram que as aspas geralmente são utilizadas no sentido de ironia. Colocar fim ao tráfico negreiro em 1850 regulamentou a situação dos escravos que aqui já se encontravam? Justifique. Se pensarmos na lei do ventre livre, nas condições em que se encontravam as mulheres negras escravizadas nesse período, seria possível que as crianças nascidas a partir de 1871 poderiam tornarem-se livres na prática? Justifique. A lei do sexagenário previa que os negros escravizados, homens ou mulheres, ao completarem 60 anos de idade, tornavam-se livres. Se refletirmos a respeito do trabalho excessivo, dos castigos físicos que sofriam, das péssimas condições de alimentação e de tantas outras condições degradantes ao qual estavam sujeitos, era comum esses escravizados se libertarem dessa forma? Justifique. A história da escravidão no Brasil atravessa mais de 300 anos. Da assinatura da Lei Áurea, em 1888, aos dias atuais, passaram-se mais de 130, e ainda assim direitos naturais e básicos são infringidos a essa população. Sendo assim, elabore um texto dissertativo demonstrando a situação e a luta dos africanos e afrodescendentes após a abolição e nos dias atuais. Pode usar o verso da folha para escrever sua resposta ou uma folha de caderno avulsa e anexar ao trabalho. Essa última é para a gente fazer um paralelo com a realidade, né, gente? Se a gente parar para analisar, a maior parte da história brasileira foi permeada pela escravidão. Foram 300 anos de escravidão e 130 anos sem a escravidão. Né? Desde que a abolição aconteceu até hoje, são 130 anos. E os reflexos desse passado estão cada vez mais latentes na sociedade brasileira. No racismo, na população negra que é morta todo dia, que é violentada, que é subjugada, que quando se analisam dados de violência, de desemprego, eles são muito maiores, esses dados, entre a população negra, e isso não é por acaso. Isso não é porque, tem que ser... Não, isso tudo aconteceu por conta da situação em que o negro foi colocado, desde que ele, para começar, a maioria deles vieram para o Brasil contra a sua vontade, foram escravizados, foram capturados, e chegando aqui, eles são colocados em uma situação degradante de vida, que foi a escravidão, e quando acaba a escravidão, o governo não tem um plano de auxílio aos escravizados. Toma sua liberdade e se vira com ela. E desde então, a população negra, além de sofrer todos os percalços, todas as dificuldades que foi imposta à população negra, ainda lida com o racismo. Porque ainda existem pessoas que acham que a cor da pele define a pessoa, define o caráter. Ainda tem gente que se acha que as diferenças de gênero, as diferenças de etnia, as diferenças de religião definem as pessoas. Infelizmente, nós vivemos num país assim. E essa última, todas as atividades são importantes,
mas essa última é muito importante para que vocês se posicionem. O que vocês acham disso? Olha só, por que a população, por que essas ações afirmativas de valorização da cultura negra, da cultura afro-brasileira, elas têm que ser cada vez mais valorizadas? Por quê? Então, vocês podem procurar notícias na internet para basear esse texto de vocês, tá? Tem muita coisa falando sobre a cultura africana, sobre a cultura afro-brasileira na internet, tem muita coisa legal, vídeos. Então, vocês podem olhar, podem citar no texto de vocês. Façam aí um trabalho bem legal. Quem quiser fazer um desenho também pode ficar à vontade, fica bem bacana. Aí faz o texto, eu desenho, tudo bem? E aqui uma dica para saber mais a escravidão e o seu contexto. Pede para o responsável assinar, coloca a data, bons estudos. Se precisar do nosso auxílio, já sabe, é só entrar em contato. Tchau, gente, bons estudos, até o próximo roteiro.